Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou o André Lobão e comigo estão Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Olá, boa noite a todos. Nesta edição, vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Lembrando a quem nos acompanha que agora estamos também no Instagram, @Oriente Médio em Revista. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. E agora, vamos chamar o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Boa noite, pessoal. Eu tô pisando em ovos aqui porque temos dois temas. Eu vou trazer um vídeo, né, uma nota coberta que foi produzida pela equipe da Hispan TV Brasil, que eu tive acesso, está publicada também, e tem a origem numa denúncia do jornal Washington Post, que foi repercutida no portal excelente, por sinal, The Credo. Eu vou ler aqui, o texto, por sinal, é do colega Lucas Siqueira. Na sequência, a gente vai para a segunda parte do editorial. Acredito eu que tanto o Mohamed como o André sabem do tema, mas não com essa riqueza de detalhes. Riviera do genocídio. O jornal Washington Post denuncia um plano macabro dos Estados Unidos e de Israel para esvaziar Gaza de palestinos e construir, aspas, cidades inteligentes, com parques tecnológicos e resorts turísticos. Um documento obtido pelo The Washington Post, 38 páginas tem o documento, revela que circula na Casa Branca, na administração Trump II, um plano para a faixa de Gaza, que prevê a remoção integral da população palestina e a reconstrução do território como um centro de negócios, turismo e tecnologia de ponta. A proposta, segundo o jornal, ela é apoiada por investidores, tanto israelenses como dos Estados Unidos, se bem que a gente não tem muito como diferenciar um do outro. Esses investidores estariam interessados em transformar a região em uma espécie de, aspas, Dubai Mediterrânea, com cidades inteligentes movidas por IA, inteligência artificial. O projeto foi batizado de Great Trust. Tá? Trust não é de acreditar. Trust é um fundo que se tem sigilo bancário em alguns países. Por exemplo, Eduardo Cunha tinha um trust na Suíça. O Great Trust tem o nome de Fundo de Reconstituição, Aceleração Econômica e Transformação de Gaza. A denúncia que nós fizemos anteriormente agora equivale. Foi elaborado com auxílio da consultoria Boston Consulting Group e tem como referência a Boston Consulting Group, o grupo de consultoria de Boston, estruturou a chamada Fundação Humanitária de Gaza, aquela que é operada por mercenários terceirizados da CIA e companhia, ex-agência de inteligência, agências de inteligência do Império e companhia. E esta fundação já havia sido usada como justificativa para restringir o envio de ajuda humanitária pela ONU. Acabou não, tá? Tem mais. De acordo com o relatório, os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza seriam incentivados a deixar suas casas
mediante compensações financeiras simbólicas, incluindo cerca de $5.000 por família, e subsídios temporários de aluguel e alimentação em outro país. Aqueles que aceitassem poderiam futuramente trocar os chamados tokens digitais, moedas digitais que são criadas do nada, como aquela que Javier Milei deu o cano no golpe da Libra, do fundo por imóveis nas novas cidades planejadas ou utilizá-los para iniciar a vida em outro país. Faz sentido expulsar a população de Gaza para recebê-la de novo? Faz, uma parte. Aquela que for comprovadamente pró-Israel, que vai trabalhar em funções de limpeza, em funções de trabalho manual mal remunerado. É pouco, tá? O documento prevê ainda que Israel confiscaria, igualzinho na Nakba, aproximadamente 30% das terras públicas de Gaza, para financiar justamente o fundo imobiliário. Essas áreas serviriam de garantia para a construção de resorts, centros de manufatura, infraestrutura logística e até ilhas artificiais nos moldes das que existem no maior dos Emirados Árabes Unidos, que é Dubai. Tem mais. O Washington Post destaca que o presidente Donald Trump, desde o início de seu segundo mandato, defende abertamente a remoção completa dos palestinos da faixa. Em declarações, Trump descreveu Gaza como um imenso local de demolição e disse que o território deveria ser reconstruído tal como a Riviera do Oriente Médio. O plano sempre tem um traidor, né? O plano também contaria com o apoio financeiro da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que veem ou estariam vendo em Gaza um possível elo estratégico para o chamado Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa, da sigla IMEC, ou IMEC em inglês. Agora, para fechar, a segurança interna das novas cidades inteligentes seria entregue a empresas privadas, não por acaso de veteranos israelenses da campanha do genocídio. O mesmo ocorre em Jerusalém ocupada, igualzinho. Enquanto Israel manteria o direito de intervir militarmente sempre que julgasse necessário. Comentário da leitura do texto muito bem feito do colega Lucas Siqueira para a Hispan TV Brasil. É o seguinte, gente. O corredor IMEC ou IMEC, ele não vai mais sair. Por quê? Desde que a imbecilidade, a estupidez de Donald Trump, a sua pretensão imperial, que conseguiu fazer com que o premier indiano, Narendra Modi, e o presidente se reunissem em acordo estratégico após, sabe quantos anos? 7 anos. Ao tentar entrar na economia doméstica indiana, Washington fez aquilo que não se pode fazer: arriscar a integridade territorial da Índia construída a partir de 2 princípios. Que o país pudesse ter manufatura, daí a roda de tear indiana escolhida pelos ingleses, e a capacidade de alimentar seu próprio povo, a partir do controle da vazante dos rios e do tabelamento de barros. Então, esse corredor não vai sair. Eu não boto minha mão no fogo por Arábia Saudita ou Bremen de jeito nenhum. Mas coloco o corpo inteiro para imolar, não na defesa de Narendra Modi e o feminismo hindu, mas sim na compreensão de que a Índia, ela não é um estado subalterno. Não é. E jamais vai voltar a ser clone de uma potência ocidental. Disso eu tenho certeza. Então, queríamos agradecer a Trump pela sua pataquada, pela sua estupidez brasileira de 2026.
talvez para o menos pior, certamente menos pior, ou para a única solução não caótica, ele também entrega à Índia a economia intra-asiática. Vamos voltar para o programa, obrigado. Valeu, Bruno. E a você que nos acompanha aqui nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, A Voz Trabalhadora, Canal da Geopolítica, O Coletivo, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul e GGN. Curta e compartilhe aí o nosso programa, a nossa transmissão em suas mídias sociais e também redes sociais. Lembrando que nós também temos o nosso Pix, precisamos aí do apoio de vocês para dar a sustentabilidade à nossa produção, que está no ar há mais de um ano. Pois é, pessoal, estamos há mais de um ano aí na luta, prestando serviço, dando informações sobre a região do oeste da Ásia, também conhecida como Oriente Médio. Bom, vamos ler aqui umas notas importantes, não é isso, Mohamed? Eu gostaria de comentar um pouquinho o editorial do Bruno, né? Claro. De algumas coisas, de algumas notícias que saíram hoje, né? Os comentários nas mídias israelenses, né? Do The Times of Israel, Jerusalem Post e Haaretz, dizendo assim que o Trump ele entrou em contato com o Netanyahu, eles não param de conversar, né? Um e outro o Ian Carter, a mesma coisa, na verdade, onde o Trump ele diz o seguinte, né? Israel perdeu seu controle total sobre o Congresso americano, né? Quer dizer, eles fazem essas pataquadas que o Bruno, né, descreveu para a gente, esses planos bizarros, esses crimes de guerra, e eles são verbalizados a todo momento, né? A arquitetura do genocídio, né? Invasões e conspirações, isso fez realmente perder, né? E ele falou, estamos vencendo a guerra, mas estamos perdendo a opinião pública mundial. E é fato, estão perdendo a opinião pública mundial. Inclusive o Lapid, ele disse que se houver alguma reeleição do Netanyahu ou se o governo não cair, o sionismo vai à bancarrota, acaba o sionismo, e Israel realmente está numa encruzilhada, né? Eu acredito que nos próximos dias serão terríveis em Gaza. Eles estão perdidos, desesperados e vão com toda a força para cima da população civil. Só hoje, 105 mortos. 105 mortos. 32 buscando ajuda. 13 morreram de fome. Desses 105 mortos, 21 crianças, 2 jornalistas. Já são 270 jornalistas martirizados, mais 2 hoje. Isso que em agosto morreram 187 de fome, né? Então, cada vez mais, né, os números de martirizados estão crescendo, estão se multiplicando, estão avançando de uma forma brutal, né? Então, isso é terrível e eles não param de fazer planos imobiliários e devagar na obscuridade do dinheiro dos Emirados Árabes, de planos de cidades inteligentes, IAs e não sei o quê. Esse povo que faz esses planos, eles são satânicos, puramente satânicos, né? Cínicos. Não vê ao redor a tristeza, né, que passa a população mundial e o apoio que cresce a causa palestina perante esses horrores. Esse é o meu comentário do editor. Sabe o que me impressiona nessa história toda, Bruno e Mohamed? Como esse povo da extrema-direita adora especulação imobiliária e sempre tem projetos de resort, né? Alguém lembra aqui que o Bolsonaro, junto com sua família, queria transformar aqui Angra dos Reis num grande resort? Exato. Exatamente. É impressionante. Tirar a praia de acesso público para o povo brasileiro e transformar tudo em resort, tudo em propriedade. Esses caras são malucos. São doidos. Cassino, resort. É um absurdo. É um absurdo. Bom, seguindo...
Relatório da IDF afirma que Israel cometeu todos os erros possíveis na recente ofensiva em Gaza. A fonte é o The Times of Israel. Documento vazado diz que distribuição de ajuda desastrosa ajudou o Hamas a montar campanha de relações públicas durante a Operação Carruagens de Gideão, de maio a agosto. IDF teme não estar preparada para a tomada da cidade de Gaza. Um documento confidencial que circulou entre os militares israelenses concluiu que a Operação Carruagens de Gideão, nome dado pelo Exército à grande ofensiva lançada contra o Hamas em maio e encerrada no mês passado, não atingiu seus principais objetivos, segundo o relatório divulgado no último domingo. O documento, parcialmente publicado pelo Canal 12 israelense, afirma firmemente que a operação não obteve sucesso em nenhum de seus objetivos: derrubar o Hamas e libertar os reféns. O material foi distribuído na semana passada pelo Centro de Informações Operacionais das Forças Terrestres das Forças de Defesa de Israel, mais conhecidas como IDF, e já foi visto por diversas brigadas, segundo a emissora. Oficiais que analisaram o documento teriam expressado preocupação de que ele fosse um mau presságio para o iminente avanço das IDF na cidade de Gaza e duvidaram que o exército tivesse aprendido as lições necessárias antes da nova ofensiva, codinome Carruagens de Gideão 2. Bruno, comenta? Bruno está com o microfone desligado. Bruno, nos Oi, ouve? eu comento se a internet deixar, ouço sim, e aí passa para o Mohamed. Olha só, até seria bom também ouvir o Mohamed, vai ser. Gente, talvez a gente esteja vendo uma situação muito, muito complexa. Por quê? Porque, ao contrário do que a gente imagina, existe superioridade militar, de equipamento, de tudo. Mas desde a expulsão de Israel do Líbano em 25 de maio de 2000, que nos combates terrestres, no combate corpo a corpo, no que seria essa guerra mais clássica, blindados, infantaria, artilharia móvel, o exército sionista só perde. Ah, como é que perde? Destrói tudo. Porque tem a chamada superioridade aérea. Tá? Porque, por exemplo, em Gaza, através dos Estados Unidos, Israel lançou para cada 2.200.000 gazatias que moram lá ou sobrevivem lá, no mínimo 175 quilos de bomba na cabeça. Para cada um. Sim, a Célia fez uma pergunta agora que sim, com certeza. E qual que era a lógica? Utilizar operadores profissionais, chamar os recrutas para manter um domínio mais ou menos estável. Isso não está funcionando mais. Tanto é que recruta perde para recruta onde? A maior parte da formação do Hezbollah, por exemplo, ela não é profissional. Ela é de tempo parcial ou de formação de milícia, de defesa. Os recrutas sionistas treinam 3 anos com o dinheiro dos Estados Unidos, depois vão para a vida civil e são chamados a cada tanto. Cada vez que esses caras são chamados, eles voltam a um trauma. Eu vou acabar de explicar aqui o que acontece. O próprio Breno Altman explicou para nós aqui. Tem um ritual no Estado sionista, e quando acaba o serviço militar, os 2 anos das mulheres e 3 anos dos homens, a tradição é sair de mochila pelo mundo e ficar 4, 5, 6 meses. Tá? E aí, tipo, acabou, né? Sou reservista, mas acabou. Não tenho mais que entrar em problema. Só vou ser chamado depois que chega, sei lá, chegar a unidade 8.200, deixar todo mundo maluco na internet, chegar almoçado, Shabak matar todo mundo.
chegar Opa, a litania, deitar e rolar, chegar as operações especiais, os profissionais chegarem. Voltei. Bruno, deu uma falhada aí no teu Os áudio. reservistas iriam e manteriam a conquista do terreno. Como eu estou falhando, vou passar para o Mohamed, já meio que trouxe um ponto Passa de para o vista. Mohamed, O você mito da sai e entra de novo, invencibilidade Bruno. acabou. Seria isso. Bem, gente, né, a carruagem de Gedeon quebrou a roda, né? Essa carruagem de Gedeon perdeu tração, né? Na verdade, o que acontece, né? Que eles falam que perderam cometeram todos os erros. Só em pensar em invadir Gaza, eles já foram derrotados. Só em pensar em invadir Gaza, né? Gaza tem 2,5 milhões de pessoas, hoje deve ter menos de 400 mil, deve ter 2 milhões e 100, 2 milhões. Agora, todos eles já deslocados, toda a infraestrutura destruída, o mundo vendo tudo isso, e o Hamas, na troca de reféns, se apresentou forte. Eles não deixaram nenhuma opção para o civil palestino, a não ser, né, enfrentar a invasão sionista. Então, as fileiras do Hamas, que eles estimavam em 14 mil ou 40 mil, eu não me lembro bem o número, acho que é 40 mil pessoas, 40 mil homens, ela continua em 40 mil homens, ou se não mais. E os reféns continuam. E eles vão ter mais reféns, vai ter mais soldado com essa Gedeon 2. Eles erraram em tudo. Só em questão de invasão já erraram. Eu até vou parafrasear Alair Hamon, Dr. Assad Frandi. Ele dizia e comentava o tempo todo: Benjamin Netanyahu é um perdedor. E sim, ele é um perdedor. Por mais que aparenta vitórias aéreas, o que ele ganha é matando civis. Decapitando as lideranças, mas na resistência e no eixo da resistência não existe vácuo, porque se trabalha com vitória ou martírio, né? Com vitória ou martírio, e é assim que se trabalha na resistência. Então, um foi para o martírio, ele será coberto por outro, tanto ou mais capaz com o que nos deixou. Então, essa é a resistência. Eles estão cavando a sua cova, o sionismo está caminhando para o fim, tanto da sua invasão a Gaza, como a questão do Líbano, né, como a questão do Irã, como a questão do Iêmen. O único que eles tiveram meio sucesso foi com a Síria. Mas só que tem um problema com a Síria. Estão batendo na porta da Turquia. E a Turquia ela já abriu o embargo porque ela está pisando agora com alguém com grande potencial interesse e influência no Oriente Médio. É tão ou mais player do que Israel. Então, o que nós estamos vendo, né, não é o fim. Não. São várias coisas que ainda estão por acontecer. E uma delas é o governo Netanyahu, né, perdendo, né, dentro de casa a opinião pública, fora, né, de Israel, a opinião pública, nos Estados Unidos, toda a opinião pública hoje praticamente é pró-Palestina, né? E isso, o próprio Trump, como eu comentei antes, né, que Israel perdeu o controle total do Congresso. Israel tinha o controle total do Congresso. Congresso da maior potência mundial militar e econômica, que está deixando de ser potência mundial econômica, ela está perdendo o Congresso. Isso graças às atitudes e às ações do governo sionista, do extremista Benjamin Netanyahu. Bruno, quer complementar o teu comentário? Acho que o Bruno ainda está com probleminha.
problema. Gente, esse é a primeira vez nós estamos sem convidado hoje e vamos interagir bastante com o público. É um novo formato que talvez a gente faça uma vez por mês. Então, mais interações com o público. Curtam, compartilhem. Aliás, Mohamed, tem muita gente elogiando aqui o nosso card que a gente colocou da transmissão, com esses 3 capetas aí. Esses 3 vampiros, né? Como é que foi essa composição, essa ideia? Como é que deu esse start aí, esse insight? Porque eles são vampiros. A gente, até para contar um pouco para a galera que nos acompanha, né? Como é que a gente surge essas ideias e tal? É que a gente acompanha as notícias, né? E os artistas independentes que postam nas redes sociais pró-Palestina são muito criativos, né? Então a gente busca uma inspiração com esses artistas, né? Junto com a temática do programa. Então, essa extrema-direita, esse radicalismo, esse nazi-sionismo, né? Eu não sei mais o que definir, né? Esses monstros, né? Desumanos. Né? Então, a gente vê eles hoje como vampiros, se alimentam de sangue inocente. Né? E, ao se alimentar com sangue inocente e sonhar nessa fantasia da grande Israel, que nunca existiu, e nunca vai existir. Nos tempos tribais, era impossível ter um território tão grande numa população tão pequena como a hebraica. Né? E se houve uma grande Israel, né, foi muito depois, porque é o último termo, né? Era tribos, como é que vai ter grande Israel? Então, são vampiros que se alimentam de sangue e fantasiam uma dominação completa do mundo, né? E aí a gente colocou esse tema e vamos sempre atrás, lógico, com a ajuda e opinião da equipe aí, do Lobão, do André, Júlia e demais. O TD até colocou aí, card ficou bom mesmo, representação certeira desses assassinos. Opa, olha o Bruno aí de novo. Melhorou, Bruno? Estou tentando, né? Não, sim, estou no telefone celular agora, por isso que mudou a imagem. Ah, sim. Estamos tentando. Mohamed, tem mais nota aí pra gente? Tem. Bom, eu vou seguir aqui, né? Relatório da IDF afirma que... isso aqui já passou, né? A maior missão internacional de solidariedade segue para Gaza. Fonte Sindispro, Rio de Janeiro. No último dia 31 de agosto, milhares de pessoas prestigiaram a partida da frota de 20 embarcações com mais de 300 tripulantes e ativistas, que vai tentar furar o bloqueio de Israel para entregar ajuda humanitária aos palestinos. No domingo 31, uma flotilha de barcos carregados com ajuda humanitária para Gaza zarpou de Barcelona, com o objetivo de romper o cerco naval de Israel, entregar alimentos e outros suprimentos aos palestinos. A mobilização é organizada pela flotilha global Sumud. Sumud é a indignação, a força que os palestinos eles têm, né? Os gestos. Milhares de pessoas se reuniram no embarque em Barcelona. Shows, oficinas e discursos começaram na sexta, 29 de agosto, para celebrar a partida da flotilha. Gaza, você não está sozinha. Não, ela não está sozinha. Temos todos nós espalhados pelo mundo hoje dentro da flotilha. Os alimentos, as embarcações levam alimentos, filtros para água, medicamentos, próteses e fórmulas infantis. A ação conta com mais de 44 países. A delegação brasileira é formada por 13 pessoas. A CSP Consultas enviou 2 ativistas internacionais com anos de experiências e grande conhecimento acumulado sobre a luta dos povos palestinos. Bruno Gilga Rocha, Magno de Carvalho Costa. Na penúltima tentativa de furar o bloqueio de Israel, em 9 de junho passado, a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila, ambos da Coordenação Internacional da Flotilha Global, Sumud,
entre os outros ativistas, foram presos no navio Madeleine, em águas internacionais, por forças israelenses a cerca de 200 quilômetros da costa de Gaza. No navio que levava ajuda humanitária, na época, ao ordenar bloqueio do Madeleine com ajuda humanitária em Gaza, Israel confirmou sua política de genocídio, contrariando as justificativas de que quer impedir a entrega de armas ao Hamas. Na segunda-feira, ontem, devido a condições climáticas com ventos fortes, a flotilha enviou comunicado: retornamos ao porto para esperar a tempestade passar. Outros barcos devem juntar à flotilha ao longo do caminho. Aí, está respondida a pergunta da Creuza Macedo, que a gente coloca em tela, né? Alguém tem alguma notícia da flotilha? O Mansur Peixoto foi para a faixa de Gaza. Alguém tem alguma notícia do Mansur? Bom, por enquanto não, né, Mohamed? Não, também não. Não tem. Não, do Mansur em especial, não. Né? Mas as embarcações saíram com grandes festividades, né? Lindas imagens, né? Lógico que o governo genocida vai tentar deter, né? Mas eu quero lembrar que a primeira flotilha foi detida, a segunda flotilha foi detida, deve chegar a 50 embarcações, né? E se forem detidas, a próxima deve chegar a 200 embarcações. Isso não vai parar. A primavera está chegando, as coisas estão acontecendo e pode deter uma embarcação, duas, mas agora não mais. Né? A opinião pública, várias pessoas, vários ativistas, várias formadores de opinião estão nessas embarcações. Né? O mundo está nessas embarcações, a humanidade acompanha essas embarcações e, junto com isso, nós acompanhamos as notícias, ficamos aflitos e ficamos aqui, né, no Brasil, torcendo para que tenham sucesso, né? Furem o bloqueio, entreguem isso e acabem com com o genocídio, furem o bloqueio, os embargos, e que a Gaza tenha um pouco de carinho e respeito pela vida humana. Bruno, eu tenho uma pergunta dentro desse assunto da flotilha, que é o seguinte: a jovem sueca Greta Thunberg, ela era, de alguma forma, a queridinha do sistema, tinha esses eventos de sustentabilidade, eventos promovidos por grandes grupos financeiros, bancos. Os bancos adoram falar em sustentabilidade, né? Qualidade de vida, enfim. E quando a Greta resolveu aderir à causa palestina, denunciar o genocídio, a Greta foi apagada. Está sendo esquecida pela grande mídia internacional ocidental. Fala um pouco disso aí para a gente, Bruno. Eu quero comentar depois. Claro. Eu acredito, André, que a gente está diante de uma inversão, né? Você está aqui em outro sueco, o químico e engenheiro Alfred Nobel, e depois vai ser o prêmio Nobel, que é dado pela corte sueca. O Alfred Nobel, ele foi um dos inventores da dinamite. Ele foi um dos cientistas europeus que mais incentivou a expansão da província petrolífera no Oriente Médio, como eles diziam, né? Em especial dentro do que hoje é o Irã. Também foi um dos caras que abriu o parque petrolífero de Baku, que é a capital do Azerbaijão, que é onde se definiu a Segunda Guerra Mundial. Né? A Batalha de Stalingrado foi para evitar que as forças nazistas chegassem na província petrolífera soviética. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Nobel começou, ao longo de sua vida, ele se dedicou a acompanhar o que seria a indústria se desenvolvendo, mas foi um instrumento imperialista de primeira grandeza. É como o professor José Lutzenberger, que é venerado pelos ecologistas. Lutzenberger ele foi aposentado da BASF, um dos caras que mais poluiu no Brasil e na América do Sul, na época da Revolução Verde Fertilizante. E aí, em algum momento, ele teve um giro de consciência e passou a ser visto pelo planeta
como um grande defensor do meio ambiente. Manchou sua trajetória ao aceitar a pasta de secretário do meio ambiente do governo Collor de Mello, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque o mais comum, André, é a pessoa fazer o mal, ou servir ao mal ao longo de sua vida, no final dela se arrepende e ganha outro impacto. Essa moça não. Começou com uma coisa pueril, defender o clima parecia algo pueril, mas veja bem, isso é muito comum no hemisfério norte. Essas causas meio filosóficas, assim, contra o capitalismo, vamos mudar o clima do mundo. Não tem uma formação política, tipo assim, objetivo tático, objetivo de médio prazo, objetivo de longo prazo, como é que vai, muito discursivo e muito estético também. Então, o que eu acredito, André? Que ao ter até ter esse ganho de consciência e ganho de compromisso, essa moça, essa mulher, hoje, uma militante, uma mulher adulta, ela reorienta o uso de sua imagem, que ela sabe que a imagem dela é poderosa, para defender uma causa da humanidade. Não uma causa da humanidade, veja bem, o clima é uma causa correta da humanidade. Mas o clima, por exemplo, e estava correto, hein? Foi a bandeira de compromisso do ex-vice do Bill Clinton, Al Gore, aquele que perdeu a eleição fraudada para o Bush Jr. em 2000. Não é à toa que a extrema-direita nega o aquecimento global. Onde é que eu digo? É uma bandeira limpa o clima. Agora, a questão palestina, não. Embora seja humanamente a mais importante hoje do planeta, eu diria, para encerrar meu comentário, ela sofre de censura do Ocidente, porque vê no Estado sionista a sua cabeça de ponte e tem a opinião pública manipulada, originalmente pela questão da Shoah, do Holocausto, e de uns tempos para cá, pela presença da extrema-direita evangélica, né, que vê no Estado sionista uma espécie de realização também não só das suas profecias, mas também do seu dinheiro, porque esses evangélicos, por exemplo, a direita republicana evangélica dos Estados Unidos coloca mais dinheiro em assentamento judaico na Cisjordânia do que o próprio Fundo Nacional Judaico, por exemplo, né? E um dos fatores de arrecadação mais importante para a nata evangélica, a nata financeira, é fazer a excursão, como dizem, para a Terra Santa. O próprio Malacheia todo ano vai 2 vezes para Dubai e, como eu disse, para a Terra Santa. Enfim, acho que a Greta Thunberg, ela dá um exemplo, né, que as pessoas podem ganhar uma visibilidade midiática, serem contestadas, se alinharem com uma causa justa e ter um outro significado na sua vida. Até é muito elogioso o que aconteceu com ela. E vergonhoso a não cobertura que se faz a partir disso, eu diria. Fico por aqui. Correto, Bruno. É que também tem o seguinte, que a gente precisa ver a posição dos bancos junto ao que gera lucros, né? Por exemplo, a causa ambiental, né? Por que os bancos têm que vender crédito de carbono, né? Por que tem que passar por bancos essa tal crédito de carbono? Aí ela se torna interessante, entendeu? A causa humanitária, bancos, crédito de carbono, essa coisa toda. A Palestina, qual crédito que ela pode dar? Né? Nenhum. Né? Ela dá crédito à humanidade, mas a humanidade não faz dinheiro para banco. O que faz dinheiro para banco é armamento, desgraça, morte, né? Porque o banco precisa dos acumuladores, ele não precisa das pessoas comuns, simples, ela precisa dos acumuladores para emprestar para as pessoas simples e tirar, né, deles o máximo em cima de juros. Então, a indústria de armas ela é interessante, não a Palestina. A indústria da morte ela é interessante, não a Palestina. Né? O lobby sionista é interessante, não a Palestina. Por isso que a causa palestina é a causa de toda a humanidade, inclusive do meio ambiente. Né? Por que eu digo do meio ambiente? Porque eles se tornaram o solo de Gaza, né, totalmente estéril. Eles já jogaram 2 bombas, né, da potência de Hiroshima e Nagasaki juntas em Gaza. Essa destruição total, né,
de infraestrutura, o fim do esgoto, poluíram o lençol freático, né? Isso não gera lucro para agora, né? Negócio imobiliário, resort, né? Com ilhas artificiais, isso vai gerar lucro. Então, gente, o que acontece com os bancos? Acontece isso. Então, Greta Thunberg não é interessante hoje para os bancos, né? Ela tem que ser diminuída. Para mim, ela se tornou muito gigante. Todos os ativistas que estão lá, os artistas que apoiam a Palestina, todos estão encarando, né, esse imperialismo, esse capitalismo selvagem que quer atropelar todo mundo, né? A gente vê Coldplay, a gente vê, né, outros artistas se manifestando a favor da causa palestina. Esses são os meus novos ídolos do mundo artístico e cultural. A gente vê a manifestação de muitas pessoas, né, no esporte contra o Israel. Isso é muito importante. É um Estado pária, cada vez mais pária pelo mundo. Hoje, a gente vê restaurantes fechando a porta, parques mandando os israelenses ou os militares da IDF embora. E é assim que tem que ser. Nós não devemos recebê-los aqui no Brasil. Esse que morreu lá, foi lá participar de genocídio, né? Para o inferno, gente. Eu não posso sentir pena. É um brasileiro que estava no mau caminho, né? Foi lá matar, foi lá genocidar, né? Eu não tenho como pensar, Mohamed. Né? E tem brasileiro lá, como o Thiago Ávila, entre outros, que estão lá lutando, trabalhando na flotilha. Agora, aqui no Brasil, também tem gente fazendo por onde? Na ajuda, no apoio ao povo palestino, como acontece, por exemplo, com os petroleiros aqui. Os petroleiros brasileiros estão denunciaram em audiência pública a cumplicidade da Petrobras e do Brasil com o genocídio que está ocorrendo em Gaza. Vamos lá. Evento que aconteceu na quinta-feira, dia 28 de agosto, na Câmara dos Deputados, em Brasília, organizado pela Comissão de Legislação Participativa, debateu a adoção de medidas diplomáticas e comerciais pelo Estado brasileiro em relação ao conflito na Palestina. Bom, a gente não pode chamar de conflito na Palestina, né? Em realidade, é um massacre na Palestina, com o objetivo de suspensão de relações com Israel, com a imposição de embargos militares e energéticos, com a revogação do atual Tratado de Livre Comércio. Imagine vocês, o Brasil tem um Tratado de Livre Comércio com Israel em vigência. Petroleiros não podem aceitar que a Petrobras e o Brasil sejam cúmplices de um genocídio. Então, o Leandro Lanfredi, diretor do Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, foi um dos convidados para participar dessa audiência, fazendo uma exposição com uma denúncia de como o petróleo brasileiro explorado por empresas como a Petrobras, Shell, Equinor, Prio, entre outras empresas, chega a Israel, abastecendo diretamente ou indiretamente o genocídio que já matou mais de 62 mil pessoas em Gaza. Então, vamos agora conferir a participação do Leandro Lanfredi, o petroleiro, na audiência pública que ocorreu semana passada em Brasília, no dia 28. Alan, pode soltar o vídeo aí para a gente? Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu venho aqui, em primeiro lugar, tocado pelo horror que é a cada dia ver as atrocidades que Israel comete em Gaza, mas também na Cisjordânia, e nos ataques que fez a cada país vizinho. Também tocado pela resistência do povo palestino, que continua, apesar de tudo isso, mas também mantendo a luta e que serve de um exemplo para todos nós em todo o mundo. Eu venho aqui representando uma posição que foi votada na maior instância deliberativa do meu sindicato,
sindicatos petroleiros, depois também votado na maior instância da Federação Nacional dos Petroleiros, que nas duas instâncias votamos que somos contrários ao envio de qualquer gota de petróleo do Brasil a Israel. Fizemos também em maio uma carta conjunta com a Federação Única dos Petroleiros, são duas federações que existem, uma carta dirigida ao governo Lula solicitando justamente o fim desse envio. Espero trazer aqui ao público, mesmo sendo um dos últimos a falar, informações muito importantes de como chega esse petróleo a Israel e assim trazer à luz coisas que as empresas sabem e seguramente também o governo sabe de como chega esse petróleo ali. Falo também com a dor que é de quem tem no seu uniforme, além da bandeira do Brasil, o nome Petrobras bordado, como fruto da luta dos trabalhadores e do povo do nosso país, saber que uma riqueza do nosso país, extraída pelo suor de brasileiros, muitos deles que passam semanas em alto mar, longe de suas famílias, tenha como um destino um genocídio. Isso traz também uma dor a nós petroleiros e eu queria então aqui contribuir com algumas explicações de como isso acontece. Mas antes disso eu queria falar, foi dito aqui pelo senhor embaixador que esteve presente, como a prioridade é a ajuda humanitária. Nesse exato momento, daqui a algumas semanas, dezenas de brasileiros vão estar arrumando rumo a um país que o Brasil reconhece, que é a Palestina, e que podem ser interceptados ou atacados por uma força invasora no caminho de chegar com ajuda humanitária a esse país que o Brasil reconhece. Então, desde já, não só depois alguma nota de repúdio, o governo brasileiro deve agir para salvaguardar as vidas dos brasileiros que estão indo pacificamente a Gaza para levar ajuda humanitária, bem como zelar pela vida dos brasileiros que ali estão, como foi lido nas mensagens. Falando sobre petróleo e genocídio, né? Um genocídio ele não se sustenta só com o financiamento e as armas fornecidas primeiro pelo imperialismo norte-americano, mas também por diversos imperialismos europeus. Ele também precisa de combustível. E aí o Brasil tem tido uma crescente responsabilidade. O Brasil, em 2024, aumentou sua exportação de petróleo a Israel em 51%. Ou seja, em meio a essa fase do genocídio, aumentou em 51% a venda de petróleo brasileiro para Israel. Ou seja, o Brasil está comercialmente, portanto materialmente, mais implicado, mais cúmplice do genocídio que está acontecendo na Palestina. Como que chegou esse petróleo em 2024 em Israel e de quem ele era? Não conseguimos identificar todos os proprietários de todas as operações, uma delas foi a Shell. De onde saiu? Do Campo de Mero, que é um campo da Petrobras, feito em parceria com empresas privadas, entre elas a Shell. Tem um nexo muito claro entre perda de soberania nossa, de privatização do petróleo e esse nexo de o nosso petróleo ter como destino o genocídio. Essa própria plataforma de onde saiu essas exportações, a FPSO Guanabara, de propriedade da Petrobras, ela é inteiramente terceirizada e privatizada. Ela é operada pela MODEC, a maior empresa multinacional japonesa de operação de plataformas marítimas. Então, temos aqui também esse nexo que eu procuro mostrar. No ano atual, não temos nenhum caso de venda direta de petróleo brasileiro para Israel, mas temos diversos de venda indireta. E isso tem um motivo. A capacidade de refino de Israel no ano de 2025 está muito menor do que era em 2024. Isso tem a ver com o dano à refinaria de Haifa, como retaliação à agressão sionista que o Irã sofreu, e por parada de manutenção na refinaria de Ashdod. Então Israel está importando mais derivados e não petróleo. E aí entra o caminho desvio
de como o petróleo brasileiro segue chegando para abastecer, tornar possível o genocídio. Petróleo esse que vai ter como destino os tanques, os aviões, os navios de guerra, as colônias das ocupações israelenses. Um dos principais fornecedores de Israel, de derivados para Israel, é a Itália. A Itália, no mês passado, chegou a mais de 50% de todos os derivados que Israel importa. A principal refinaria da Itália, que entrega petróleo para Israel, é a refinaria de Saras, na Sardenha, de propriedade da Vitol, uma grande trader que já foi mencionada aqui nessa audiência. Pois bem, essa refinaria, que em junho foi sozinha responsável por 28% dos derivados que Israel importou, quase 20% do que ela refinou no mesmo mês foi petróleo brasileiro. Isso é informação que um trabalhador consegue encontrar. Sabe-se muito mais o que poderiam saber as empresas e o governo brasileiro. 20% da principal fonte de derivados para Israel no mês que ele não estava conseguindo refinar petróleo pelo dano na refinaria, veio de uma refinaria que consumiu petróleo brasileiro. E de onde veio esse petróleo brasileiro que fez um pit stop na Sardenha antes de chegar em Haifa? 33% dele foi da Petrobras, 67% da Equinor, estatal norueguesa que opera no nosso país. Ele veio da plataforma P62, que é operada pela Petrobras e é de posse da Petrobras, e da FSO Cidade de Macaé, que também é de propriedade da Petrobras, porém, tal como a que eu já citei antes, ela também é terceirizada e operada pela multinacional Modec. Depois, agora em julho, tivemos novas entregas para essa refinaria, que é dos principais elos para fornecer combustível para Israel, por operações da Shell em nosso país, e agora no mês atual pela Prio, outra empresa que opera no nosso país. Com esses dados que eu trouxe aqui, eu acho que fica bastante evidente como uma riqueza do nosso país chega a Israel. Chegou diretamente, como os dados de 2024 da ANP mostram, um aumento de 51%, um aumento da implicação brasileira no funcionamento da máquina de guerra israelense. E agora, em junho, segue chegando por outros caminhos. Segue chegando por operações ship-to-ship, que é a transferência em alto mar que Israel faz, procurando, seja por motivos militares ou para ocultar suas importações, várias delas acontecendo em alto mar, seja no Egito ou no Chipre, antes de chegar alguns navios para serem entregues a Israel. Essas são um dos mecanismos de como o Brasil está cada vez mais, apesar do correto discurso do governo Lula de mencionar que é um genocídio e de que o anúncio que vai entrar na ação com a África do Sul, eu acho que fala mais alto do que falar que é genocídio, que estão aumentando a entrega de combustível e que estão aumentando o comércio com Israel. Os dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio mostram que as importações brasileiras até julho, se a gente anualizar elas, são 14% maiores do que no ano passado. Ou seja, a cada ano vamos aumentando o comércio, vamos comprando mais mercadorias também de Israel, aumentando o nosso financiamento a empresas envolvidas no genocídio. Então, eu queria avançar aqui na conclusão que não podemos nos contentar que não seja só a Petrobras. É petróleo brasileiro que está fornecendo combustível para o genocídio. Não podemos nos contentar com falar, mas não é uma entrega direta, que não podemos rastrear porque não é uma entrega direta. O embargo de armas justamente não parte de uma lógica de que você não aceita entregar uma arma porque ela tem um uso potencial de cometer um assassinato, um genocídio. A mesma coisa deve se aplicar.
tem sido muito utilizado no meio empresarial hoje em dia um conceito chamado de ESG, de responsabilidade social e ambiental. Um dos pilares básicos dele, se a gente quiser levar a sério e não como um greenwashing, alguma coisa mentirosa, é que você deve ser responsável por sua mercadoria até o descarte. Então, aonde está a responsabilidade social se sua mercadoria vai virar combustível para o genocídio? Isso é intolerável. Não podemos permitir nenhuma gota de nosso petróleo abastecendo o genocídio. E quero aqui me somar às outras vozes de como é necessário romper todos os acordos comerciais, militares e diplomáticos do Brasil com Israel. Tem que aplaudir. Eu aplaudo muito o Leandro Lanfredi. Realmente, né, é uma voz que ecoa, né, o sentimento do povo brasileiro frente ao genocídio, né? E é algo... nós já entrevistamos ele aqui, né, o Leandro Lanfredi, amigo Leandro, né? Sensacional o que ele disse. E tem uma coisa que eu quero destacar aqui, né, que ele enfatizou no final: a responsabilidade social do governo, né? A voz do povo brasileiro é para que ele rompa. A voz do empresário, do acionista, pode ser fazer dinheiro, ele não quer romper, né? Mas a nossa empatia, nosso sentimento humanitário, nosso sentimento, né, de nação, é que não se faça isso com ninguém. E o governo brasileiro, ele tem que ecoar isso, né, esse nosso sentimento, né, de que o genocídio ele deve parar, e deve parar com os embargos. Tem um vídeo do Sindipetro, né, ali em Santos, hoje eu vi, né, do Palestina Livre Baixada Paulista, né, da exportação de aço brasileiro para Israel, né? Eu vi hoje isso, além do petróleo, o aço brasileiro. E são duas vias também. A importação deve parar, né, dessa tecnologia da morte que o Tarcísio e Caiado importam tão satisfatoriamente, né, e se gabam de apertar a mão do genocida Netanyahu em fazer comércio, né, com esse Estado nazi-sionista, assim como os outros estados, o próprio Rio Grande do Sul, que me envergonha com essa atitude de importar e prefeitos irem, no momento do genocídio, inclusive, para fazer intercâmbio de morte, se é que eles vão lá fazer, vão fazer negócios, abastecer os cofres israelenses para matar mais e mais palestinos, crianças inocentes, fazer embargo de fome. Isso me envergonha. Está na hora realmente de parar com isso, quebrar as relações de comércio com o Estado nazi-sionista, não só o Brasil, como também a China, que é o principal exportador, o principal comércio com Israel é a China, também precisa parar, e o BRICS ele precisa se posicionar. Palestina livre, ela depende das ações do povo, da pressão dos seus governos. Os seus governos nos envergonham, né? Nós vemos as ações na Austrália que forçaram o governo a reconhecer o Estado palestino. A Bélgica já disse que vai reconhecer o Estado palestino. Então está na hora do mundo reconhecer o Estado palestino e que eles estão invadindo as terras, estão tomando as terras, estão massacrando e estão genocidando. Né? Parabéns, Bem, Mohamed. Leandro Lanfredi. É isso aí. Mohamed, lembrando que na próxima edição a gente vai contar com um convidado, o Milton Temer, ex-deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, com integrantes do PSOL. Ele vai retornar aqui com a gente, ele já teve uma participação muito legal, então ele é o nosso próximo convidado na semana que vem. Algum recado, Mohamed, algum informe? Sim, é um recado. A gente está hoje sem convidado, né? A gente
pensa em fazer esse formato em mais vezes. Tínhamos mais notícias para falar e comentar sobre o Iêmen, sobre o Irã, sobre o Líbano, sobre a Síria, né? Então, e o tempo se tornou curto, né? Desculpa por a gente estar um pouquinho atropelado, mas a gente vai adaptar isso e vamos falar mais e mais de outros povos e outros países do leste, do oeste, sudoeste da Ásia, né? Do Oriente Médio. Vamos falar também dos países do Golfo, né? E da preparação do Irã, né? E isso, infelizmente, nós nos perdemos no horário. Muito obrigado a todos. Até a próxima terça-feira. Tranquilo, Mohamed. Oi? A gente pede até a galera que está acompanhando aí o nosso programa, né? Deixar um recado aí, um comentário, dizendo se gostou do formato, né? A gente está num processo, digamos, experimental, né? A gente tem que, de alguma forma, remodelar um pouquinho. A mudança, às vezes, se faz necessária. Então, claro, a gente muda para melhor. Então, a gente pede a sua opinião aí, para você que está acompanhando o nosso programa, para saber se está legal, se está gostando, o que deve mudar, o que deve ser acrescentado a mais aqui na nossa programação. Essa é mais uma edição do Oriente Médio em Revista, lembrando a quem nos acompanha que agora também estamos no Instagram. Nos siga lá no @Oriente Médio em Revista. Não se esqueça de se inscrever também no canal aqui no YouTube e deixar sua curtida aqui no vídeo desta transmissão. Esta edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui e esperamos você no próximo episódio aqui no canal. Lembrando que este programa também vai ao ar no próximo sábado no canal da revista Fórum. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho, Júlia Caldas, além de Mohamed Ali, integrante do Comitê pela Paz da Palestina contra o Apartheid e o Genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está aí na tela, está aí o QR Code, é só apontar aí a lente de sua câmera. É importante dizer que o nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, o Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados no canal da revista Fórum. O Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Um abraço e até a próxima. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.